Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez para a realização desta programação. Hoje, no programa Palavra de Fé, nós estaremos falando sobre Ageu, o profeta da reconstrução. Eu quero nessa mensagem mostrar como Deus está interessado que cada um de nós façamos a nossa parte em função da sua casa, para que Ele também possa nos abençoar. Fique conosco, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos fazer a leitura de um texto bíblico. Eu quero ler no livro de Ageu, capítulo 2, verso 9. Diz assim: Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E este pouco, quando trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Pois bem, baseado nos versículos, ou no versículo que eu acabei de ler, eu quero falar sobre o seguinte tema: Ageu, o profeta da reconstrução. Ageu, o profeta da reconstrução. O livro do profeta Ageu é um livro interessante. Embora escrito numa época muito distante da que nós vivemos, mas há muitas verdades dentro desse livro que podem ser perfeitamente contextualizadas para a realidade que nós estamos vivendo. Na verdade, esse profeta, junto com Zacarias, ele é um profeta pós-exílio, ou seja, ele profetizou no período posterior ao cativeiro babilônico. O povo de Deus ficou 70 anos em Babilônia, como escravos. Mas chegou o tempo de Deus fazer com que eles voltassem para a vossa terra, e assim como eles foram em 3 levas, eles também voltaram em 3 levas. E nessa oportunidade, na ocasião que o livro do profeta Ageu foi escrito, o povo tinha, entre outras coisas, a missão de reconstruir o templo, a casa do Senhor, que tinha sido destruída quando da invasão liderada por Nabucodonosor, que destruiu o templo que Salomão havia construído. E quando eles voltaram, eles até começaram a cuidar da reconstrução. Não é? Começaram, mas logo surgiram as perseguições, os problemas, as adversidades. Não é? As pessoas que estavam habitando aquela região começaram a inventar mentiras, a criar situações adversas, e menos de 2 anos eles já haviam paralisado a construção ou a reconstrução do templo. E ficaram quase 14 anos sem mexer no templo. E aí Deus levanta o profeta Ageu, juntamente com o profeta Zacarias, para profetizar para o povo. E mostrando que aquele povo estava sofrendo, porque eles haviam estabelecido algumas prioridades, mas as prioridades deles não passavam por Deus e nem pela sua casa. Eles colocaram em segundo plano, terceiro, sei lá qual plano, a obra de Deus. Eles colocaram a sua vida, as suas coisas em primeiro plano. E aqui vai a primeira lição, porque isso pode ser contextualizado para nós nos dias de hoje. Todas as vezes que a gente coloca Deus em segundo plano, terceiro plano, a médio e longo prazo, a gente vai ter problema. Por quê? Porque Deus, Ele quer que nós o busquemos.
Um dos principais versículos da Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, aqui, se você ler todo o capítulo 1, você verá que Deus levanta o profeta Ageu para profetizar. Veja o versículo 1. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Deus levanta esse profeta, por nome Ageu, para profetizar para o líder político e para o líder religioso. Zorobabel era o líder político, o homem que foi direcionado pelo império para que pudesse comandar o povo, ainda que sob a tutela da nação dos medos e dos persas. E aqui nós vemos, acima de tudo, que Deus vai falar vai falar com Zorobabel e vai falar também com Josué, que era o homem da religião, o sacerdote. E o versículo 2, ele diz: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E eles vão continuar dizendo, é justamente o momento de nós cuidarmos das nossas coisas, porque ainda não chegou o tempo de nós cuidarmos das coisas do Senhor. E Deus levanta o profeta Ageu e vai mostrar o contrário. Deus vai falar com eles que eles estavam trabalhando muito e não estavam produzindo o que poderia, que eles estavam recebendo salário, mas o salário que recebiam era um saco furado, justamente por quê? Porque eles estavam priorizando as suas coisas e colocando as coisas de Deus em segundo plano. É desinteligência, amados, especialmente para quem conhece Deus, para quem já tem uma experiência com Deus, que é o caso desse povo aqui. Este era o povo de Deus. Há muitas pessoas que erram, que falham, mas elas não têm sequer conhecimento, noção do que estão fazendo. Mas aqui não. Esse povo era o povo de Deus, era o povo que conhecia, acima de tudo, as leis de Deus e sabia que não podiam fazer o que estava fazendo. E é nesse pano de fundo que Deus levanta o profeta para falar a este povo. Eu preciso fazer uma intervenção, não é, para um intervalo comercial, mas logo em seguida nós voltamos com o programa Palavra de Fé, com a mensagem o Ageu, profeta da reconstrução. Minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando sobre capítulo 1 de Ageu. Ageu, o profeta da reconstrução. Eu encerrei o primeiro bloco dizendo que Deus levanta o profeta e a mensagem no seguinte teor. Veja o verso de número 4. É para vós templo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta?
Deus perguntando. Aí o versículo 5, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte, façam as contas. Faça aí as contas. Aí veja o versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebei, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Olha o que Deus está dizendo através do profeta Ageu a este povo. Deus está dizendo, vocês estão trabalhando muito, mas não estão alcançando resultado. Vocês estão plantando, mas não estão colhendo. Vocês semeiam, mas não colheis, né? Vocês comem, mas vocês não se fartam. Vocês bebem, mas vocês não se saciam. E vocês recebem salário num saco furado. Por quê? Porque estavam priorizando coisas erradas. Estavam apenas cuidando das suas coisas. Irmão, todas as vezes, preste atenção no que eu vou dizer, porque isso é princípio bíblico. Todas as vezes que você coloca as suas coisas em primeiro lugar e esquece Deus, você vai arrumar problema com Ele. Todas as vezes que você deixa de lado as coisas de Deus, porque eu vejo muitas pessoas criticando, por exemplo, os pastores, os líderes. A gente sabe que no meio evangélico existem alguns realmente que exageram, que falam só de dinheiro, que é o tempo todo ministrando dinheiro, e não é a nossa proposta. Os senhores me conhecem, quem acompanha o programa Palavra de Fé, sabe perfeitamente que a nossa proposta aqui não é falar de dinheiro. Mas que eu não posso, enquanto homem de Deus, também deixar de mostrar o que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra claramente que aquele povo estava cada um preocupado em adornar a sua casa, estucar, aqui a expressão bíblica é estucar, é adornar, era mobiliar a casa, enquanto a casa do Senhor estava lá, entregue aos bichos, às traças. E Deus chama o profeta e diz, profetiza para esse povo. Eles vão continuar trabalhando e não vão prosperar, porque eles estão esquecendo da minha casa. Então aqui vai uma lição para nós. Trabalhe, se esforce, dê o melhor para a sua família, mas não esqueça a casa do Senhor. A minha obrigação, a sua também, é de cuidar da manutenção da casa do Senhor. E quem é que cuida? Os membros, as pessoas que congregam, as pessoas que estão a serviço do reino de Deus. Hoje, eu vejo muitas pessoas criticando, mas não são muitas pessoas que estão dispostas a fazer a sua parte. Mas a gente olha para a vida da pessoa, a pessoa está sofrendo. Por quê? Porque ela não prioriza o reino de Deus. Aí, Deus vai aconselhar. E eu quero também aconselhar você. O versículo 7 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, ou seja, façam as contas. Vê se o que eu estou dizendo para vocês não é verdade. Versículo de número 8. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Deus está dizendo, comecem a trabalhar, vão cuidar da minha casa, vão reedificar a minha casa, vão estruturá-la, porque eu preciso ser cultuado no templo. E aí, está o versículo 9, que foi o que eu li na abertura do programa. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e este pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Veja que aqui não é o diabo, não. Aqui é o próprio Deus. Deus está dizendo, vocês olharam para muito, mas vocês recebestes pouco. Vocês alcançou pouco. E o pouco que vocês trouxeram para a minha casa, eu assoprei. Por que fiz isso? Porque vocês não estão sendo justos, vocês não estão sendo honestos, vocês não estão sendo verdadeiros, vocês não estão sendo responsáveis para com a minha casa. E aí, existe aqui alguns versículos que eu quero extrair algumas verdades com vocês. Veja só, por causa da minha casa, o versículo 9 diz, que está deserta e cada um de vós corre à sua própria casa. Deus falando. Não é simplesmente o pastor Isaac, é Deus. Versículo 10. Por isso, Deus está dizendo, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos.
Fiz vir a terra seca, ou fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os montes, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Olha aqui, queridos, Deus está dizendo, eu, o Senhor, retive a chuva, a ponto de vocês plantarem e não poder colher. Por quê? Para que vocês entendam que vocês também precisam cuidar da minha casa. E aí, amados, eu vejo aqui Deus retendo primeiro o orvalho. O que eu posso aprender com orvalho? Para mim, orvalho, eu chamo de bênçãos invisíveis. É quando você não vê o orvalho caindo, mas você sabe que ele caiu. E chuva, eu chamo de bênçãos visíveis. É quando a nossa vida se torna tão difícil que não existe nem bênção visíveis, nem bênção invisíveis. Chuva, orvalho, orvalho, chuva. Deus aqui está retendo por causa da indiferença do povo com relação ao templo. É o que está nos ensinando esse capítulo, primeiro capítulo de Ageu. Nós precisamos fazer mais uma intervenção para um momento de publicidade. Em seguida, nós concluímos a mensagem Ageu, o profeta da reconstrução. Minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e eu quero concluir essa mensagem. Estou falando no primeiro capítulo de Ageu, né? Versículos 1 até o versículo de número 14. E eu encerrei o segundo bloco dizendo o seguinte: Deus estava aqui retendo a chuva, o orvalho, por causa da indiferença do povo com relação à sua casa. Mas quando Deus fala, o que vai acontecer? O povo ouve. Coisa linda, meus irmãos, é quando Deus fala com o homem e o homem ouve a voz de Deus. Se você ler o versículo de número 12, diz assim: então ouviu Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Olha só, o líder político, o líder religioso, Zorobabel, Josué, e agora veja só, e todo o resto do povo ouviu a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu, aleluia, e temeu o povo diante do Senhor. E então Ageu, o embaixador do Senhor, o profeta do Senhor, aleluia, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E aí eles arregaçaram as mangas e começaram a trabalhar, foram tirar madeira como Deus havia determinado, começaram a trazer dos seus próprios provenços para cuidar da casa do Senhor, e daqui a pouco, irmãos, a casa estava completamente reconstruída. Versículos 14 a seguir, o último versículo o penúltimo versículo desse capítulo diz assim, ó: e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, Deus levantou o espírito do líder,
político, não é? Que era o príncipe de Judá, e o espírito de Josué, o filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Aleluia! E o versículo 15 vai dizer: ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Deus levantou o ânimo do líder político, religioso e do povo. E quando esse tripé funciona, amados, líder político, líder religioso e o povo funciona, as coisas funcionam. As coisas funcionam. E eles começaram a fazer. E o templo vai ser reconstruído. E o templo vai ser reedificado para a glória e louvor do nome do Senhor Deus. Então, o que esse texto está me ensinando? Esse texto está me ensinando que eu devo trabalhar, que eu devo cuidar da minha casa, que eu devo cuidar dos meus negócios, mas eu não posso esquecer que também eu tenho responsabilidades para a casa do Senhor. Deus está querendo que você, querido, invista um pouquinho dos seus recursos na casa do Senhor. A igreja, ela não é mantida por governo ou por qualquer outro tipo de entidade. A igreja é mantida pelos seus próprios membros, que se beneficiam, inclusive, de tudo aquilo que eles mesmos trazem para a casa do Senhor. Então, é dever meu, é dever seu cuidar da casa do Senhor. Hoje, a realidade é diferente, mas os princípios são os mesmos. Eu preciso investir no reino de Deus. Eu preciso cuidar da casa do Senhor. E devo fazer isso não por obrigação. Paulo vai ensinar isso no Novo Testamento e ele fala que você não deve fazer isso com tristeza. E nem por obrigação, por necessidade, mas com alegria, porque Deus abençoa o que faz com alegria. E ele, inclusive, o Novo Testamento, 1 Coríntios, fala que aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Mas aquele que muito semeia, muito ceifará, colherá. Então eu preciso saber que a minha vida, ela só pode ser abençoada à medida, entendeu? Que eu também devoto daquilo que Deus tem me dado ao Senhor. Então, não seja uma pessoa que saia criticando, sem conhecer a fundo a verdade da Bíblia, com relação à oferta, com relação a dízimo, porque isso é bíblico. E a Bíblia nos ensina que nós devemos dar a nossa parcela de cooperação. Nós devemos fazer a nossa parte. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza, mas com alegria. Essa é a palavra, esse é o ensinamento que o Senhor Jesus faz a cada um de nós. E aí eu quero fazer já caminhando para o encerramento desse programa, uma pergunta a você. Qual é a sua visão com relação a isso? Talvez você diga, eu não ajudo porque são todas pessoas mal intencionadas, são pessoas do mal. Não faça assim, porque não é verdade. Todo lugar tem pessoas desonestas, mas nem todos são desonestos. Você não pode dizer que todos os padres são desonestos. Você não pode dizer que todos os pastores são desonestos. Você não pode dizer que todos os advogados são desonestos, que todos os médicos são desonestos ou qualquer outra classe, simplesmente porque tem um grupo que é desonesto. Isso não é correto. Uma pessoa sensata jamais faz isso. E, acima de tudo, o texto está dizendo que Deus, Ele espera que cada um de nós façamos a nossa parte. Como é que uma igreja se mantém se os seus membros não fizeram a sua parte? Você já parou para pensar sobre isso? Hoje nós temos muitas pessoas, a nossa igreja, por exemplo, nós jamais vamos obrigar qualquer que seja as pessoas a dizimarem, a ofertarem. Incentivamos, orientamos. Participe de um culto nosso, você não verá nós o tempo todo falando de dinheiro. Vamos sim ensinar a pessoa a contribuir, porque nós dependemos da contribuição e da ajuda das pessoas. Todavia, não é uma coisa obrigada. A pessoa faz porque ela é grata a Deus. É um sentimento de gratidão. É isso que esse texto está dizendo. Você precisa cuidar da casa do Senhor. E quando você cuida da casa do Senhor, Deus cuida da sua casa. É isso que esse texto, como princípio, nos ensina. Amém? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude e que nos dê aquilo que precisamos
para cuidar da nossa casa e também da casa do Senhor. Oremos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, nós acabamos de mostrar a mensagem que o Senhor usou o profeta Ageu para despertar aquele povo que estava acomodado e preocupado única e exclusivamente com as suas próprias coisas, Pai. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo também vá de encontro a este irmão, a essa irmã que está orando comigo neste momento, Senhor. Primeiro eu quero pedir que o Senhor abençoe o Teu filho. Que o Senhor abençoe a casa do Teu servo, para que ele possa prosperar, para que ele possa ser próspero em todas as suas ações, para que ele também possa dar a sua parcela de cooperação na Tua casa, Pai. Meu Deus, não permita que eu e nem os meus irmãos, ouvintes do programa Palavra de Fé, deixe de cuidar da Tua casa, Pai. Me ajude. Não permita que o céu seja cerrado, que o orvalho e a chuva deixem de cair por causa da nossa negligência e da nossa indiferença. Me ajuda, Senhor. Ajuda os meus irmãos a fazer a nossa parte para que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O tempo passou rápido e nós já estamos encerrando mais um programa Palavra de Fé. A minha expectativa é de que esta palavra possa despertar a você para aquilo que realmente a palavra do Senhor nos ensina. Eu quero me despedir de você, desejando a você e a sua casa as mais copiosas bênçãos dos céus. Eu quero lembrá-lo que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa.